impacto. Eu preciso perceber se aquilo que nós estamos a fazer está a ter um impacto ou não na vida das pessoas. E o meu desafio foi: eu vou quebrar o ciclo. Esse é o meu grande desafio. Nem em Portugal tu podes comparar e dizer diminuiu a taxa de voluntariado. Certo. É possível que sim, porque a nível mundial a taxa até diminuiu depois da pandemia. Se eu não sei o que estou a fazer, eu posso pôr em risco a vida da pessoa que eu estou a tentar ajudar. A nossa meta é sempre ter resultados positivos. Sempre. Até porque as linhas de financiamento vão nos avaliar por isso. E quando eu deixei de ter essa capacidade de estar sempre com todas as pessoas, eu sinto que estou num processo de transformação na minha liderança. Isso implica uma constante tomada de decisões e adaptação. Se tu queres que a tua organização atinja um nível de maturidade, é como um filho. Olha, sabes, eu não vejo a fazer alguma coisa, mas assim... Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes, e temos connosco hoje uma convidada muito especial que, apesar de eu ainda não conhecer, já tinha ouvido falar muito sobre ela. E, portanto, temos connosco hoje a Sónia Fernandes, fundadora e presidente da Pista Mágica. Sónia, obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. Eu tenho que fazer um disclaimer porque está na minha cabeça, portanto, nós já vamos começando aqui a nossa conversa. A parte mais interessante do podcast para mim é mesmo os bastidores, porque nós começamos logo a falar e fica mais fácil conhecer quem está aqui do outro lado e, portanto, já quase que tínhamos aqui meio podcast antes de iniciarmos. Olha, vamos começar pelo início, que é: quem é a Sónia? Portanto, eu já te fui conhecendo da pesquisa que tinha feito no passado, através de outras pessoas. Dou aqui já um exemplo, até de certeza que já assistiram ao episódio, que a Isabel Rosado já me tinha falado de ti, e antes dela outras pessoas já me tinham falado de ti. Portanto, a pergunta primeira, para iniciarmos, é: quem é a Sónia e como é que tudo surgiu do ponto de vista de desenvolvimento da Pista Mágica? Força. Muito obrigada por teres convidado. A Sónia, se eu tivesse que dizer, a primeira coisa que me sairia: sou uma mãe babadíssima de duas crianças, já são adolescentes, e sou uma empreendedora social. Como tudo começou, vem todo um caminho. Acho que a primeira coisa foi em casa. Os meus pais incutirem-me, e principalmente o meu pai fora de casa, a minha mãe muito dentro e o meu pai fora de casa, um cuidado pelos outros e estarmos atentos aos outros. Quando tu chegas a casa e tens uma pessoa sem abrigo para passar contigo o Natal, isso é muito transformador na vida de uma criança, por exemplo. E como passaram por muitas dificuldades, e principalmente o meu pai, dava-nos sempre esta sua versão do que é ir para a escola descalço, no inverno. E esse estar atento ao outro. Depois fui escoteira, acho que isso foi muito importante. Se eu não tivesse sido escoteira, a minha vida teria sido completamente diferente, eu acho. Ensinou-me a fazer projetos, isso não se aprende na faculdade. Devolveu-me a infância a ser escoteira, porque eu estava num meio que não era muito fácil, e então deixei de brincar muito cedo. Os escoteiros devolveram essa infância, o poder brincar, o estar com os outros e a partilha, e estar muito atento aos outros. E comecei a fazer voluntariado nos escoteiros, o voluntariado mais formal. O informal fazia mais com a minha família, e o formal foi mais nos escoteiros. Antropologia, eu sou antropóloga de formação, e isso também, eu sou uma apaixonada por pessoas. Eu adorei estar na faculdade, todo o tempo, as amizades que lá fiz, o que aprendi, isso alimentou esta minha paixão por perceber as pessoas, por perceber o porquê das coisas. E a minha tese foi na área, inclusive, da criminologia, do comportamento desviante, de tentar perceber o porquê destes percursos, destas pessoas. A Pista Mágica, eu quando estava na faculdade organizei 2 congressos, um de estudantes de antropologia, o primeiro em Portugal, e depois de ação humanitária, porque comecei a fazer voluntariado nos Médicos do Mundo. Um professor da faculdade, o Paulo Seixas, foi um mentor muito importante,
uma pessoa muito importante no meu percurso, convidou-me para fazer voluntariado na Médicos do Mundo, que se instalou em 1999 em Portugal. Começaram logo em Timor-Leste, como sabemos da história de Timor. Há aqui um projeto em parceria com a Espanha aliciou-nos a fazer isto. E depois, quando acabei a faculdade, alguns meses depois, fui profissionalizar a Delegação Norte da Médicos do Mundo. E aí também comecei a fazer missões. Não só construímos uma organização a fazer projetos de apoio. O primeiro projeto foi com pessoas sem abrigo. Portanto, esta é a minha área, não é, da antropologia, pessoal, já não é, encaminhou para aí. E fizemos projetos com várias populações. E houve uma altura em que eu aprendi muito através das missões, que também fiz com a Médicos do Mundo, e o trabalho em Portugal, e tive uma oportunidade de conhecer o Dalai Lama. A Fundação da Juventude, na altura, pediu-me o currículo, porque a Médicos do Mundo selecionou-me para eu ir fazer umas perguntas ao Dalai Lama quando ele veio cá a Portugal. Éramos 10 jovens. E eles pediram o meu currículo e viram o meu currículo e disseram: não quis concorrer aqui a um programa para ir aos Estados Unidos da formação em voluntariado, em Washington DC, com a Points of Light. E durante um mês, 6 meses depois de terem caído as Torres Gêmeas, eu e mais 5 portugueses fomos para Washington. E esta formação, por esta organização de referência mundial, a Points of Light Foundation, fez-me trazer um livro de gestão de voluntariado de Steve McCurley, de Rick Lynch, e que eu nunca mais parei. Eu traduzi várias partes. Eu comecei a dar o curso ainda na Médicos do Mundo de gestão de voluntariado, e quando estava a fazer uma pós-graduação na Universidade Católica em gestão das organizações sem fins lucrativos, aí tive a ideia e disse: eu vou criar a minha organização. Mas, como em tudo, acho que deve haver planeamento. Apresentei a minha carta de missão, depois de termos mais de 100 voluntários, ter 11 colaboradores assalariados, termos vários projetos. Eu fui como voluntária das Nações Unidas, com um propósito, para ver como é que estava a correr o projeto, que era a Casa das Mães, e que eu tinha implementado. E eu sou um bocadinho, considero-me, na brincadeira, que sou uma freak do impacto. Eu preciso perceber se aquilo que nós estamos a fazer está a ter um impacto ou não na vida das pessoas. E eu quis saber se o projeto que nós tínhamos estado lá a implementar estava a ter resultados. E eu deixei um rascunho com o Ministro da Saúde, que era a minha relação direta com o governo timorense, e eu precisei de saber se esse rascunho de replicação da Casa das Mães estava a funcionar. E essa foi um bocadinho a minha missão. Foi como voluntária das Nações Unidas, ao mesmo tempo que durante 2 anos escrevi o planeamento estratégico, perguntando a muitas pessoas, fazendo digamos, pedidos de conselhos a pessoas mais experientes, e também fiz um plano de negócios. Achei que daquilo que aprendi na pós-graduação, que as organizações ditas sem fins lucrativos, nas que nós gostamos mais de dizer da economia social, têm que ter o mesmo rigor, o mesmo profissionalismo, e têm que ter resultados positivos para poderem crescer. E eu, nas organizações com quem trabalhei, com as Nações Unidas, com ONGs, vi alguns erros que vi que estavam a ser cometidos, e vi algumas práticas que eu achei que eram muito boas. E daquilo que eu aprendi, eu pensei: eu vou criar a minha ONG, a minha organização não governamental, daquilo que eu aprendi, e desenvolvendo um plano de sustentabilidade. O que eu vi era que a maior parte das organizações vivem e continuam a viver numa gestão do dia-a-dia, como é que vão conseguir pagar os salários e como é que vão conseguir pagar as despesas fixas. E esta angústia das organizações em Portugal, custa-me muito ver isso. E eu também não queria estar a gerir uma organização e estar sempre nesta angústia, neste sufoco. Perfeito. Ora bem, temos aqui muita coisa para pegar, mas eu vou pegar no início. Portanto, há aqui muitos pontos relevantes e que já se estão aqui a aproximar da liderança e de alguns pontos que eu queria abordar contigo, mas fiquei mesmo muito curioso com uma parte que eu adoro, tem a ver com a tua educação. Ou seja, tu, na prática, em casa, tiveste um exemplo de, acredito eu, 2 pessoas que são e foram uma referência para ti logo nesse sentido. Portanto, o teu pai, se eu percebi bem, pelo menos uma vez, trouxe um sem-abrigo para passar o Natal. Que impacto é que isso teve na quem tu és hoje, basicamente? Eu não lembro exatamente a idade que tinha, mas era muito jovem. Eu deveria ter, não sei, 10, 12 anos.
teve um impacto brutal. Primeiro, eu não fiquei muito contente. Ok. Imagino. Não fomos avisados e de repente tínhamos um estranho em casa. Segundo, não cheirava muito bem. Certo. Então eu achei quem é esta pessoa. E depois, primeiro o impacto por não ter sido avisado. Eu não percebia o que é que estava ali a acontecer. E o meu pai disse: filha, eu estava a sair de trabalho, eu fui ao café ao lado e encontrei esta pessoa e eu vou-me cruzando com ele e eu sei que ele não tem onde passar esta noite e ele vive na rua. E eu achei aquilo tão... E ele depois dormiu lá, nessa noite. Nós tínhamos um grande fogão a lenha e ele dormiu nessa parte da casa do fogão a lenha, perto do quentinho do fogão. E sem dúvida, lá está, e eu de vez em quando lembro desse momento, porque teve um impacto muito grande. Se calhar a surpresa até foi bom, porque foi tipo assim uma bufetada de realidade. E o meu pai sempre foi muito atento aos outros. A gente costumava dizer que ele tirava a camisa para ajudar os outros. Tinha uma grande empatia, emocionava-se muito, era um homem durão, mas ao mesmo tempo eu nesse aspecto saio muito a ele, ao mesmo tempo muito sensível, muito empático. Levava os amigos às vacinas e dizia, a minha mãe dizia, então tu levas os outros e não levas os teus, tem que ser eu levar os nossos. Mas era esse estar atento, ele sabia que em casa as coisas estavam controladas e garantidas e ele fazia pelos outros, porque tinha esta matriz, digamos, da sua forma de ser e de estar, de dar aos outros. Acho eu, pela empatia de ter tido uma vida muito difícil. Ele perdeu a visão com 20 anos, numa explosão, ele perdeu um olho e do outro os médicos não sabiam muito bem por onde ele via. Portanto, a vida deu-lhe muitas experiências que o obrigaram a ter uma visão que as dificuldades, mas ele não se via como uma vítima. Certo. Eu acho que essa das coisas para mim mais impactantes é que ele não se via como uma... Ele era uma pessoa muito difícil, mas ele não se via... Ele tinha muitas características da personalidade que eu admirava, que ele nunca se via como uma vítima, mas sempre como, apesar das dificuldades que ele tinha, de ajudar o outro, era a sua prioridade. Eu acho que é também uma empatia ao mesmo tempo, uma fuga para a frente. As dificuldades... Eu não vou ficar preso no quão difícil a vida está a ser para mim, eu vou-me distrair no estar atento ao outro e eu vou perceber, eu vou relativizar as minhas dificuldades. E eu acho que isso me moldou também geneticamente, se calhar sou muito parecida com ele, porque isso está no meu DNA, neste aspecto de vamos ajudar os outros, mas o passares o testemunho pela tua forma de atuar, acho que isso molda muito, não é? A nossa forma de estar. Sendo antropóloga, fica difícil para mim fazer-te algumas perguntas, porque sabes muito, muito mais do que eu. Mas eu tenho, com base no que leio e tento aprender, acredito que uma grande parte de quem nós somos resulta sobretudo do que nós vivemos. Portanto, principalmente os 3 primeiros anos de idade são... eu não quero dizer que nos moldam, mas que nos influenciam muito do ponto de vista educacional. Tu sentes que, não sei se a pergunta faz sentido, mas vou fazê-la na mesma, tu sentes que o facto de ele ter sido assim, e possivelmente, não falamos da tua mãe, mas possivelmente a tua mãe também, sendo fundamental em casa e a forma como ela tomava conta de ti, se influenciou a tua ida, por exemplo, para médicos do mundo e também, já agora, portanto, a criação da Pista Mágica, que para quem não conhece ainda pode fazer uma pausa neste podcast, não é? E ir pesquisar tudo que a Pista Mágica e o que a Sónia já fez em Portugal e não só, não é? Portanto, voltando à pergunta, se achas que isso foi a grande influência para tu seguires esta vida de impacto social? Sim, e vou-te dizer pela forma... Eu estava a falar deste lado positivo, mas um lado positivo muito por uma vivência. O meu pai era assim, mas era também uma pessoa que, como sofreu muito, não conseguiu gerir muitas coisas da sua vida. Eu tive uma infância muito difícil nesse aspecto. O meu pai não conseguia controlar muitas vezes a sua raiva,
era um alcoólico crónico, e eu, apesar de compreender o porquê, eu tive que viver neste meio que era pouco seguro. E, portanto, eu acho que também esta empatia é por ele e pela minha mãe, fez-me, se calhar, procurar o porquê das pessoas agirem como agem. E ao perceber porque que o meu pai era assim, eu sabia que, e que me sentia muito impotente de poder ajudar, porque muitas vezes, lá está, quando nós estamos muito próximos, não podemos, eu senti que, inconscientemente, que eu tinha que ajudar os outros. Eu acho que esta minha vivência de ver um sofrimento da minha mãe com ele, que eu tentava ajudar, de ele não conseguir agir de outra maneira, mas tentar ser a melhor versão de si mesmo, de ser um bom pai, de nos passar valores. Ele não era nem o diabo, nem, não é? Ele conseguia ser muito mau para ele próprio e para os outros que estavam, porque ele não conseguiu gerir a dureza da vida. E se fosse contar a dureza da vida dele, dizia, pá, incrível, se calhar ele superou-se. Certo. E então ele, para mim, o que eu sinto que o meu grande desafio era eu quebrar o ciclo. Ele conseguiu superar-se, mas ele não conseguiu quebrar o ciclo. E o meu desafio foi, eu vou quebrar o ciclo. Esse é o meu grande desafio. Também muito por esse lado, se calhar académico, de compreensão do ser humano e do comportamento, porque os antropólogos estudam a psicologia, estudam a sociologia, a antropologia não estuda, não é uma ciência por si só, socorre das outras ciências para conseguir compreender como é que as pessoas se comportam em comunidade. E, portanto, essa minha consciência também muito pragmática, eu percebi o porquê das coisas e eu percebia que eu tinha que quebrar esse padrão. E é indissociável, como a pista mágica se calhar é indissociável de mim, o meu percurso de vida é indissociável da carreira que eu decidi escolher. E no meu caso, há pessoas que vão para o voluntariado porque se calhar até têm uma vida muito fácil e uma vida não é forçosamente por questões de tu teres vivido momentos difíceis na tua vida, mas o meu nível, eu desenvolvi uma empatia de tal maneira que essa empatia forçou-me a que no meu trabalho eu encontrasse formas de poder aliviar a dor do outro. E nisso eu tenho muita consciência de que o meu caminho profissional tem muito a ver com o meu percurso pessoal. Muito bem. Tinha aqui muitas perguntas para te fazer em relação a isto, mas eu próprio já estou a ficar emocionado. Acredito também, pelo menos dá para perceber aqui algumas coisas. Eu falo sobre estas coisas porque as trabalhei. E eu acho que quando tu estás em paz com isso e com o teu passado, e posso ir em detalhes, mas eu posso ir em esses detalhes porque eu já trabalhei interiormente e perdoei. E porquê que eu acho que é importante falar? Porque sempre que eu o fiz e quando eu decidi fazê-lo, eu senti que isso foi muito importante para as pessoas. Porque cada um de nós passa por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por situações de vulnerabilidade, independentemente do estrato sociocultural a que fazemos, do nosso percurso de vida. Todos nós, infelizmente, eu reflito muito sobre isto é muito filosófico, se calhar, mas eu inicialmente tive um problema ético de dizer, mas eu trabalho num setor em que depois fui paga para fazer isso e eu vivi um dilema ético, mas eu estou a ser paga para fazer uma coisa que eu adoro e que tem a ver com o voluntariado. Mas eu cheguei a uma conclusão, é que nunca, por mais desenvolvida que esteja uma sociedade, tu vais ter sempre momentos de vulnerabilidade. Nem que seja quando chegas a uma determinada idade e se calhar cais e partes a anca e deixas de poder sair à rua da mesma maneira, mas vais perder alguém que amas, vais ficar viúvo, vais adoecer, vais ter uma doença grave eventualmente. Portanto, nós vamos ter sempre alguns momentos da nossa vida em que vamos estar em situação de vulnerabilidade. E é para isso que existe o voluntariado, não é para ajudar os coitadinhos e os pobrezinhos. As pessoas ricas também têm direito a receber voluntariado e não ter que pagar por isso. Porque o ato de não se pagar por esta atividade é precisamente o valor que ela tem. Há atividades que, se fossem pagas, fazer a companhia a uma pessoa que vive sozinha.
Porquê que uma pessoa rica não deveria ter acesso a isto também? Certo. Ela sabe que se pagar, a pessoa está ali porque está a receber dinheiro e tem a ver com a sua sobrevivência. Mas quando alguém está ali e não está a ser paga para isso tem um valor na felicidade de quem recebe essa atividade que não tem preço. Por isso é que o voluntariado não é pago, é porque não tem preço. Pegando aqui agora no conceito de voluntariado propriamente dito, porque a maior parte das pessoas, eu próprio acho que tinha essa visão há algum tempo atrás, possivelmente porque do ponto de vista social nós somos influenciados a pensar de uma determinada forma. Um parênteses, isto agora como antropólogo ainda mais faz sentido dizer isto. O que é que tu achas que é neste momento a visão em Portugal sobre o voluntariado? Até porque quando tu criaste a Pista Mágica, o foco era trabalhar esta palavra de forma isolada, portanto o voluntariado e fomentar o voluntariado. O que é que tu achas que as pessoas pensam sobre isto e de que forma é que a Pista Mágica foi mudando a forma como as pessoas veem o voluntariado? A Pista Mágica vai fazer 16 anos este ano. Quando nós surgimos no panorama do voluntariado em Portugal, não foi fácil. E eu acho que para alguns empreendedores sociais que queiram ver em Portugal, pois se quiseres, acho que se eu puder pôr um tema... Claro que sim. E tem a ver com como criar uma organização de raiz em Portugal. Porque se eu for por aí vão-me perder na minha linha de raciocínio. Portugal tem uma taxa de voluntariado, segundo o INE, baixa. Alguns de nós no setor de voluntariado achamos que é de 7,8%, o que é baixo comparativamente com a média da União Europeia, que são 24%, e depois temos países como a Noruega, que 48% das pessoas fazem voluntariado. A questão é que nós não podemos comparar isto, porque não se mede da mesma forma, o voluntariado não se utiliza a mesma fórmula, as mesmas métricas. Nem há alguns anos atrás, quando se fez, era 11,2, acho eu, a média do voluntariado, já se fez de outra maneira. Portanto, mesmo em Portugal tu não podes comparar a métrica agora. Não existe nada que ficou padronizado como sendo a forma de medir o... A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sugeriu uma forma de fazer essa medição. Não se fez exatamente dessa maneira, não é? Na penúltima vez, a última vez utilizou-se parte, mas não foi exatamente da mesma maneira. Portanto, nem em Portugal tu podes comparar e dizer diminuiu a taxa de voluntariado. É possível que sim, porque a nível mundial a taxa até diminuiu depois da pandemia. No entanto, em Portugal, o que nós sentimos no panorama há 16 anos atrás é que precisávamos de dar ferramentas às pessoas, aos agentes de voluntariado. Eu criei esta expressão, agentes de voluntariado, porque não são só os voluntários são a parte mais importante no voluntariado, mas depois tu tens os gestores de voluntariado, as pessoas que gerem voluntários, tu tens as escolas que trabalham esta questão e educação para a cidadania, também têm que trabalhar o voluntariado, as universidades, portanto as entidades educativas, tu tens as empresas que têm voluntariado corporativo, tu tens o setor governamental e que as câmaras municipais estão aqui chave, porque a maior parte dos bancos locais de voluntariado são geridos por câmaras municipais. E tu tens as organizações da economia social, aquilo que eu chamo as ONGs, as organizações não governamentais. O que é que acontecia? Nós percebemos, da minha experiência, eu percebi que as pessoas não tinham uma preparação adequada, nem nas organizações tinham um acompanhamento adequado. Andava muita gente a apanhar bonés. Faço a expressão. Então, o que eu achei, quando eu quis criar uma ONG, o Peter Drucker, ele diz, faça o que você já faz bem. Para mim foi muito interessante que eu tinha 27 anos quando decidi criar a Pista Mágica e eu andava sempre a querer melhorar. Eu aprendia uma língua, já era boa nessa língua, agora tinha que aprender outra. Eu já tinha aprendido a fazer qualquer coisa, eu achava que agora eu tinha que melhorar. Ao ler o Peter Drucker e ao querer criar uma organização, eu decidi especializar-me. É isso que eu digo às vezes aos jovens, decide para onde é que tu queres ir, onde é que tu queres especializar. E para mim foi esse clique que o Peter Drucker me deu e eu disse, ok, mas então com as minhas competências o que é que eu posso dar ao mundo e ter um impacto? E o voluntariado era o denominador comum em tudo aquilo que eu fazia e eu pensei, um grave problema é que os voluntários não estão preparados, não são preparados para a sua atividade e muitas vezes cometem erros ou são colocados em risco. E eu pensei, uma escola de voluntariado era algo interessante, mas pensei, é uma ideia tão boa que de certeza que alguém já teve. E fui fazer aqui uma pesquisa, não é, de mercado, uma análise de mercado.
e percebi que não havia nenhuma organização em Portugal especializada só em preparar os voluntários. Então eu tentei ver, ok, mas há noutros sítios, há noutros países, e percebi que as escolas de voluntariado, por exemplo, em Espanha, no Ayuntamiento de Madrid, era a secção de formação da Câmara Municipal em voluntariado, ou na Cruz Vermelha de Móstoles era o departamento de formação, uma organização criada de raiz não havia. Havia uma escola de gestão de voluntariado na Austrália, em Sydney, se a memória não me atraiçoa. E, portanto, há 16 anos, isto não foi há 16, foi há 18, deste estudo que eu fiz, eu disse, ok, então isto não está a ser coberto, e em Portugal vamos começar por Portugal, isto não está a ser coberto, e, portanto, a pista mágica, nós temos uma utopia. As Nações Unidas dizem que 1.000 milhões de pessoas no mundo fazem voluntariado. A nossa utopia era de que essas 1.000 milhões de pessoas tivessem a preparação adequada e o acompanhamento adequado, o mundo seria completamente diferente. E eu defendo que formar os voluntários, preparar os voluntários, acompanhá-los quando eles estão a fazer a atividade de voluntariado é uma questão de direitos humanos. Tanto do voluntário, que no limite pode perder a vida, se não for bem preparado. Eu fui fazer uma missão em que não me prepararam adequadamente. Não fizeram sequer um briefing de segurança. E eu fui atacada na rua em Moçambique, em Maputo. Porque não me fizeram um briefing de segurança. Porque eu não percebi quais eram os riscos que eu corria. E, portanto, no limite, o voluntário pode perder a vida. Eu fui atacada com uma faca. Tive sorte. Mas também o próprio beneficiário. Se eu não sei o que estou a fazer, eu posso pôr em risco a vida da pessoa que eu estou a tentar ajudar. Imagina num hospital em que vamos fazer voluntariado hospitalar. Há erros que tu cometes, às vezes dar um copo de água ou colocar uma almofada a alguém que acabou de ser operado à coluna. Quer dizer, há pequenos detalhes que podem pôr em risco a vida das pessoas e, portanto, eu considero isto um direito fundamental de ter preparação para se fazer voluntariado. O direito fundamental da pessoa que faz voluntariado e dos beneficiários que podem ser prejudicados porque nós queremos ajudar, mas não o estamos a fazer de uma forma preparada. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1.500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Na prática, pegando agora aqui no conceito, falamos aqui do Drucker, por exemplo, portanto é uma referência para mim, eu adoro ler. Eu estou agora a acabar um livro do Robin Sharma, que é aliás, até foi a Isabel Rosado que me o recomendou, que é o Líder Sem Título. E o livro
que fala muito sobre liderança na prática, fala muito sobre autoliderança. Isto é, nós sermos capazes de perceber o que é que nós temos que fazer para sermos melhores enquanto líderes. Pegando aqui neste conteúdo e pegando num outro que já ouvi, portanto, principalmente os jovens, têm muita vontade de mudar o mundo. Só que muitas vezes nós nem conseguimos fazer a nossa cama e, consequentemente, o impacto que vamos criar depois será limitado. Ou seja, é fundamental nós sabermos o que é que nós temos que fazer para depois, sim, sabendo, conseguirmos criar aqui mais impacto. Qual é a tua visão para isto do voluntariado propriamente dito, numa ótica de todos sabermos o que fazer? Portanto, estes 1.000 milhões de pessoas que já fazem voluntariado, como é que elas podem ficar mais preparadas? Obviamente a Pista Mágica consegue ajudar em Portugal, mas também o objetivo é impactar a nível internacional e se sim, de que forma? Sim, nós já estamos a fazer, se calhar fazer aqui um bocadinho uma retrospectiva. A Pista Mágica surgiu com cursos. Surgimos com cursos a dar formação, muito também na gestão do voluntariado e para gestores de voluntariado. Começamos a dar consultoria. Em 2000, dizer que é muito difícil a Pista Mágica se ingrar, porque a Universidade Católica, com a Fundação Carlos Gulbenkian, fez um estudo há uns anos em que só apenas 1% das organizações não governamentais em Portugal são na área da educação. Ok. 1%. Isto diz muito. E não haviam fundos que capacitassem. Portanto, nós queríamos dar formação, nós queríamos dar e com qualidade, mas tu precisas de ter recursos, inclusive financeiros, para fazer as coisas acontecer. As coisas não funcionam tudo só com voluntariado, e mesmo o voluntariado tem custos. Isso é outra, não é? Exatamente, outra ideia errada. E, portanto, a Pista Mágica teve um fundo do IA Grants, na altura era Cidadania Ativa, que é um fundo da Noruega, o Liechtenstein e a Islândia. E foi a partir daí que eu testei uma metodologia de training de trainers em gestão de voluntariado, que funciona muito bem. Nós já estamos a dar escala mesmo a nível internacional. Portanto, nós começamos mais nesta dimensão em que nós damos formação, as pessoas fazem, o gestor de voluntariado faz o autodiagnóstico, sabendo o que é gestão de voluntariado, e vê como é que a sua organização está a fazer, vemos quais são as dificuldades, fazemos um plano de ação e depois damos consultoria. À entidade, à pessoa, às pessoas que estão lá, e depois voltamos a fazer o mesmo teste e perceber como é que melhorou a gestão de voluntariado e fazemos um terceiro. Portanto, fazemos faseadamente 3 diagnósticos de 6 em 6 meses para percebermos o impacto deste trabalho de formação e de consultoria. Com a pandemia, nós publicamos muitos livros, nós criamos conhecimento, não havia livros em Portugal escritos sobre, de uma forma até mais dura, havia algumas traduções, mas de uma forma dura, havia estudos sobre inclusive o voluntariado, a Fundação Eugênio de Almeida faz esse trabalho bem, fez algumas também traduções, também tem feito publicações. A Pista Mágica publica desde um livro infantil sobre voluntariado, mas também muito técnicos sobre gestão de voluntariado. Com a pandemia, estava a ser muito difícil juntá-las irem para o terreno e então nós fomos convidados pelo IPDJ no Norte de gerirmos um programa de voluntariado, inclusive criamos de raiz um projeto com municípios da área metropolitana que nos tinham identificado esta necessidade e fomos para o terreno gerir o voluntariado. A partir daí não paramos. As pessoas diziam, porquê é que vocês não gerem voluntariado, programas de voluntariado no terreno? Eu entendia que nós devíamos passar o conhecimento e alguém aplicá-lo. Mas aí eu rendi-me às evidências de que nós sabemos fazer tão bem isto, nós temos que fazer esta. Portanto, tínhamos a escola de voluntariado, criamos a fábrica. E esta fábrica é muito de ajudar as estruturas, até inclusive bancos locais de voluntariado, a criar de raiz, a reestruturar, mas também organizações têm muitos voluntários, mas que não podem fazer tudo. E, portanto, nós ajudamos e fazemos parte do processo de gestão de voluntariado. E mais recentemente, em 2022, criamos a oficina. Não é? Temos a escola, a fábrica e a oficina. E esta área em que nós vamos crescer muito. Basicamente, nós criamos uma metodologia de voluntariado apoiado, como existe o emprego apoiado, nós criamos o voluntariado apoiado. Testamos essa metodologia com fundos, com financiamentos, e já testamos em 4 grupos populacionais, jovens em risco, pessoas com deficiência, saúde mental, e agora começou este mês com séniores. E basicamente o que é? O voluntariado é uma ferramenta de inclusão social. E é um direito também de todos poderem fazer voluntariado. Nós tornamos acessível a pessoas que seria muito difícil fazerem voluntariado, mas sempre acompanhado. Portanto, não deixamos as pessoas abandonadas, à mercê, portanto, porque estão em situação de vulnerabilidade, e essas pessoas, ao mesmo tempo que estão a contribuir para
a sua melhoria, não é? Do seu processo da situação de vulnerabilidade em questão e que eventualmente até podem sair dela com o voluntariado, outras nunca vão sair, mas vai melhorar a sua condição, estão a contribuir para um mundo melhor. E, portanto, a Pista Mágica evoluiu neste sentido. Começamos a fazer parte de redes internacionais também a partir de 2022 e eu comecei a colaborar com a IAVE, a Associação Internacional de Apoio ao Voluntariado, que é uma organização de dimensão internacional. Liderei o grupo de líderes de voluntariado na Europa e continuamos a fazer um trabalho juntamente com eles. Fazemos parte do Centro Europeu de Voluntariado. Estamos a trabalhar com a Fórum, que também é uma organização internacional no voluntariado para a cooperação. E, portanto, esta participação nestas redes, nós agora vamos dar escala a nível mundial, vamos partilhar estas nossas metodologias de capacitação, mas também esta de voluntariado apoiado, que não está a acontecer a nível internacional. Portanto, também foi muito interessante ter que sair de Portugal e ver organizações que não conseguimos encontrar organizações iguais à nossa, também no panorama internacional nós somos uma organização única, o que é interessante perceber. Eu achava isso, mas agora tenho a certeza. E depois perceber que nós estamos a fazer algo que mais ninguém está a fazer a nível internacional. Por exemplo, nós tentamos aprender com outras organizações metodologias de utilizar o voluntariado como uma ferramenta de inclusão social. Uma metodologia especificamente criada e em que esteja a ser passada à lupa inclusive da academia. Nós estamos a fazer um estudo clínico no caso do projeto da saúde mental para perceber o quão transformador pode ser em pessoas que estão a viver com depressão e ansiedade, que não estão a fazer terapia, o quão transformador é o voluntariado no seu processo de melhoria da sua condição de vida. E por isso a Pista Mágica tem estes 3 pilares de atuação. No verdadeiro sentido somos uma escola, sim, porque em todas estas componentes estamos a trabalhar a educação, a capacitação, o empoderamento no voluntariado. Há aqui alguns pontos que eu queria te perguntar. Portanto, primeiro, só deixar claro, portanto, há pouco mencionaste a quantidade de coisas que vocês têm do ponto de vista de livros e artigos que podem consultar. Já agora, se forem ao site da Pista Mágica, podem ver lá, creio que 10 pelo menos gratuitos, fora alguns livros que são pagos. E pegando neste conceito, portanto, vocês têm muita coisa, muito conhecimento e ainda é mais louvar, eu já fui mencionando isso, um projeto que não tem como missão os fins lucrativos, que já vamos falar sobre isso, que é aqui uma temática que dava quase só para um podcast, mas que vocês de certa forma têm que continuar a ser sustentáveis, porque se não forem sustentáveis o projeto não consegue levar a missão para a frente e consequentemente criar impacto. Quais é que têm sido as dificuldades ao longo do tempo? Portanto, calculo que o dinheiro em Portugal seja escasso. É verdade que os fundos comunitários, através de alguns tipos de apoios, que não são para todos, fazem com que consigamos de alguma forma ter alguma sustentabilidade, mas como é que vocês têm assegurado aqui a continuidade do projeto? Principais desafios que possas partilhar já agora com quem? Sim, claro. Sim. Olha, a primeira coisa é uma pessoa. A peça principal é uma pessoa. Eu quando criei a Pista Mágica, na altura estava nos médicos, onde comecei a pensar no projeto. Uma das nossas voluntárias é uma empresária que é empresária há quanto... eu nasci ao mesmo tempo em que essa pessoa começou a ser empresária, que é Ana Vasconcelos, e é cofundadora da Pista Mágica. Eu lembro de começar a fazer perguntas porque eu queria... Eu estava a pensar qual vai ser o estatuto jurídico da organização que eu vou criar. Vai ser uma cooperativa, vai ser uma associação, vai ser uma empresa. E, portanto, eu fiz um estudo muito profundo da natureza jurídica de várias organizações e das implicações que isso tem. E lembro-me, e a Ana era a pessoa como eu queria, que a gestão da organização que eu criasse tivesse um modelo empresarial. Porquê? Porque eu vejo nas empresas virtudes que eu via que falhavam nas organizações sem fins lucrativos. Um amadorismo na gestão, uma falta de gestão dos recursos humanos, um viver para pagar os custos, um não fazer planeamento. Portanto, uma data de coisas que eu disse, não, a organização que eu criar, nós vamos ter que fazer um planeamento sério. E faço eu utilizo o modelo do Franco Martinelli, que nós podemos inclusive disponibilizar, que traduzimos em português, que passamos às organizações, de planeamento estratégico, que pode ser utilizado para organizações governamentais e também organizações da economia social. E todos os anos, 4 em 4 anos, nós fazemos um novo planeamento estratégico e auscultamos os nossos stakeholders. E fiz também, inclusive, um plano de negócio, costumo dizer isso e com muito orgulho. Fizemos um plano de negócios. É claro que nós não geramos lucro.
Nós geramos um saldo positivo se tivermos. E, portanto, primeiro eu tenho uma empresária a trabalhar connosco que tem uma matriz de voluntariado e que sempre fez voluntariado desde que andava, não é, no colégio. E é voluntária em muitas organizações e como tesoureira em todas elas. E, portanto, e que tem esta visão. Portanto, é uma mulher empresária, mas que sabe que temos um fim que é social. E a nossa meta é sempre ter resultados positivos. Sempre. Até porque as linhas de financiamento vão-nos avaliar por isso. E nós acessamos a linhas de financiamento que, se nós tivermos saldos positivos, negativos, não nos vão confiar os fundos públicos para nós implementarmos. Eu diria que o primeiro passo muito importante para nós darmos um salto foi o eGrants, porque abriu pela primeira vez uma linha para capacitação, que não havia. As empresas não faziam, digamos, donativos ou organizações na área da educação, porque isto demora décadas para nós vermos impacto. E financiam muito mais a prestação de cuidados diretos. Nós não conseguíamos ser financiados por linhas que são comumente, que agora conseguimos através do voluntariado, que trabalhamos diretamente com beneficiários, já estamos a usufruir, mas não usufruíamos, porque a nossa área de atuação era muito capacitar pessoas e não há linhas de não havia. E depois, que nos deu um grande boost, foi a Portugal Inovação Social e na área da inovação. Nós sempre fomos a inovação no voluntariado. E isso para nós, haver uma linha de financiamento que financiava aquilo que é o nosso core, a nossa atividade principal, que é criar metodologias inovadoras, que é testar, que é fazer não é, estas prototipagens para depois testarmos, melhorarmos e darmos escala. Portanto, a Portugal Inovação Social é, sem dúvida, a razão principal da pista mágica depois de ter dado este boom de crescimento, porque nos garantiu durante algum tempo, conseguimos pagar os salários para aquela área de atuação e não estarmos em agonia. E depois tivemos também financiamento em que nós concorremos para nós sermos capacitados, para nós sermos sustentáveis. Isso é outra coisa. Pela primeira vez, nós estamos sempre a capacitar os outros e nesta área nós precisamos de aprender quais são os mecanismos para a pista mágica começar a manter os seus profissionais, os seus colaboradores e não despedi-los quando acabam as linhas de financiamento. E acho que nós temos uma responsabilidade social, as organizações devem ter esta preocupação e de cuidar dos seus e de não viver reféns às linhas de financiamento, e vou dizer uma palavra muito forte, nem se prostituir a linhas de financiamento. Eu acho que muitas vezes as organizações parece que fazem a missão, dobram a missão para conseguirem aceder a linhas de financiamento quando a sua área de atuação não é essa. E por isso, como é que a gente pode não fazer isso? Fazendo planeamento estratégico. E nós temos sempre uma meta, que fomos financiados para isso. Nós queremos chegar a um ponto em que 50% dos nossos fundos são de fundos próprios, que nós geramos internamente, e a outros 50% ser de fundos públicos. Não estamos lá, ainda temos muito do nosso, não é? Nosso balancete, se nós estivermos a analisar, grande parte dos fundos que nós lá temos vêm de fundos públicos, mas nós queremos atingir esse nível nesta lógica de não ficarmos reféns de linhas de financiamento e de continuarmos a implementar a missão com uma tranquilidade de que a organização não vai fechar dali a 6 meses quando aquela linha de financiamento fechar. Quando nós pensamos na tribo de líderes e começamos a convidar pessoas, líderes sociais, nós tínhamos como missão contribuir para a literacia também em Portugal. Isto porque nem é apenas na vertente social. No geral, tudo tem a ver com a vertente de criar um negócio, um projeto, etc. Existe uma falta de literacia brutal. Portanto, as pessoas, na maior parte dos casos, porque eu acho também que não temos cedo literacia financeira nas escolas, acabam por ver alguns conceitos de uma forma negativa, porque a sociedade o vai fomentando, não é? Portanto, aquilo que eu vejo é que a maior parte dos projetos sociais, por exemplo, não fazem um plano de negócios, não percebem que a sustentabilidade é fundamental e, consequentemente, estávamos a falar até antes do podcast iniciar, não têm lucro e, consequentemente, depois vão ter problemas incríveis no futuro, porque o impacto que querem trazer não vão conseguir de uma outra forma, não é? A não ser que tenham rios de dinheiro a serem injetados no E algumas organizações é assim que vão vivendo. Que vão vivendo, ou seja, são por injeções da família nos projetos de alguns empreendedores sociais que eu conheço. O que, assim, o dinheiro é obviamente que será sempre limitado, apesar de podermos ter as fontes praticamente ilimitadas, se formos bilionários ou algo do género, mas na maior parte dos casos isso não acontece, ou seja,
Mesmo nesses casos, eu tenho que tentar ao máximo ser sustentável. Pegando agora só no conceito de liderança, porque teríamos aqui pano para mangas para falar sobre a sustentabilidade financeira, e eu já percebi que vocês estão a fazer esse caminho, e no teu caso, é notório que o conhecimento que tens e que trazes para a Pista Mágica e que ajudas outros a fazer, portanto, faz com que essas entidades também acabem por atingir o sucesso de forma mais fácil. Quantas pessoas é que trabalham neste momento contigo? Nós temos de 15 forma direta? pessoas. 15 pessoas. São todas profissionais, portanto, algumas são para projetos, outras estão... Sim, são pessoas que fizeram mestrados, a maior parte delas, e muitas vezes na área do voluntariado, uma tese de mestrado nessa área, são profissionais altamente competentes. Depois nós temos que as formar para as nossas metodologias que criamos. Sim, mas temos pessoas também de back-office, não é? Temos de ter pessoas da área da comunicação, temos de ter pessoas na área financeira, na área da assessoria, e depois temos um corpo de pessoas que gerem projetos e que implementam as nossas atividades de capacitação. Enquanto líder, quais é que tu consideras ser os principais desafios na gestão da Pista Mágica e já agora na liderança de pessoas? Olha, eu ainda dizia isto a semana passada a falar com algumas pessoas. A partir dos 10 tudo muda. Eu tive essa experiência com a Médicos do Mundo, quando começamos a ter mais do que 10 colaboradores, tudo muda. E por isso, nessa linha de financiamento que eu falei, nós tivemos capacitação e tivemos consultoria de empresas que nos vieram dar consultoria e formação para nós criarmos procedimentos. Até a 10 é uma família, a partir de 10, já não cabemos todos, era uma tábua redonda, a partir dos 10 já não cabemos todos à mesa, para estarmos sempre a tomar decisões e em conjunto, e temos que criar procedimentos. E isto tem sido um processo que inicialmente para mim foi duro, foi difícil. Eu tenho uma relação muito pessoal com as pessoas, e quando eu deixei de ter essa capacidade de estar sempre com todas as pessoas, eu sinto que estou num processo de transformação na minha liderança. E eu estou a aprender nessa relação. Eu acho, nesta fase em que a Pista Mágica está, é muito isso. Estamos agora a burilar os procedimentos, não tornar demasiado pesado, temos menos é mais, temos que simplificar, mas tem que haver procedimentos. De outra maneira, é balda total, e cada um faz à sua maneira, e começam a acontecer muitos erros, e os erros custam dinheiro. Certo. A nós, inclusive, aos nossos beneficiários, aos nossos clientes. Com o erro dos outros do que com o nosso. Não é? Exatamente. E como líder, uma das grandes dificuldades às vezes é eles perceberem as minhas decisões, que às vezes não é encontro aquilo que eles gostariam, porque eles não. Eu tenho a visão do todo da organização, eles têm a visão do seu departamento e da sua. A Pista Mágica, todos fazíamos tudo. Nós todos, neste momento, há pessoas que não sabem o que é estar no lugar do outro, porque não passaram pelo processo de fazer tudo. E, portanto, às vezes, estes são os desafios, não é? De cada elemento na equipa compreender, na medida do possível, e a comunicação. Acho que os sistemas de comunicação... Nós passamos por um processo, estamos a passar por um processo de transformação digital. Também tivemos apoio. A Gulbenkian Digital Shift somos uns dos beneficiários e, portanto, esta transformação digital é muito importante. Nós somos uma organização muito modernada. Também temos pessoas jovens. A média de idades deve ser os 30 anos na organização. Portanto, também temos pessoas muito... E tivemos que o fazer na altura da pandemia. Nós temos de transformar todos os nossos cursos para digital. Certo. Nós adquirimos uma plataforma online, tivemos que, claro, depois fazer vídeos, é tudo mais. Nós conseguimos fazer essa transformação. Primeiro, eu acho que é esta abertura à mudança. A Ana Vasconcelos, que é a cofundadora da Pista Mágica, diz que nós somos uma organização fluida, no sentido em que nós estamos sempre a ajustar. A realidade é muito mutante e agora muito mais, e nas múltiplas crises que nós estamos a viver. Eu acho que uma das questões-chave da Pista Mágica é que nós estamos sempre em constante transformação. E como temos uma equipa jovem, a equipa da liderança não é tão jovem, mas tem uma cabeça jovem, e para mim, eu vou dizer, eu acho que eu tenho uma obsessão e que vou dormir a pensar nisso e acordo a pensar nisso, que tenho como é que eu consigo manter a Pista Mágica sustentável. E eu acho que na brincadeira que costumo dizer a obsessão, isso implica uma constante tomada de decisões e adaptação, e isso exige de nós uma flexibilidade. Isto não está a funcionar, vamos ter que fazer aquilo. Isto agora aconteceu, não sei o quê, acabou esta linha de financiamento, como é que vamos fazer? E, por exemplo, neste momento, criamos uma estratégia de temos orçamentos semestrais.
Porque estamos muito ainda dependentes, não é, das linhas de financiamento, ainda no nosso balancete ainda tem um peso muito grande, e portanto vamos a cada 6 meses é uma nova realidade, é como se fosse um ano civil diferente. Certo. Os nossos anos são de 6 meses. Sim. Nós temos muitas parecenças, nós não nos conhecemos ainda, como é lógico, mas como eu estou aqui a ouvir e atento a tudo o que tu dizes, temos mesmo muitas parecenças. Queria-te fazer uma pergunta relacionada com uma temática que paira na minha cabeça e que resulta de uma coisa que tu disseste e com a qual eu concordo, que é o seguinte, portanto, às vezes as pessoas não compreendem ou parecem não compreender algumas decisões que possas tomar enquanto líder. Sim. Eu sinto isso, ou seja, sinto isso a vários níveis, porque é perfeitamente normal, porque em teoria nós temos uma visão global e pensamos, se calhar, no futuro e as pessoas podem estar a viver no presente. Sim. Como é que tu lidas com isso? Porque, passando aqui um bocado a minha opinião, portanto, isto é uma coisa muito solitária. Eu sinto isso, pelo menos. Eu não estou só porque tenho a Ana. Certo? A Ana é 100% voluntária. Eu estou sozinho, mas sim. Pronto. Sim, eu sinto que se não tivesse a Ana, é mais difícil. Seria muito mais difícil, porque a Ana é a pessoa que eu vou quando alguma coisa surge e acontece. É o bombeiro na organização e tem tantos anos de experiência. Por outro lado, eu também estou em transformação, eu estou em processo. Eu tenho um excesso de empatia. Okay. Que é muito vantajoso para os outros e muitas vezes pouco vantajoso para nós. E eu estou a trabalhar isso. E eu estou a trabalhar essa minha relação. E por exemplo, eu assumo, acho que nós mulheres e no setor da economia social eu vejo grandes diferenças. Eu analiso também estas questões de igualdade de género, que é uma área que me apaixona. Eu acho que a maior parte das mulheres, nós vivemos a organização, nós vivemos a liderança como uma família. E eu sinto, mas eu assumo que, e eu costumo dizer, o meu primeiro filho não biológico foi a Pista Mágica em 2008, que nasceu, e a seguir o meu primeiro filho biológico nasceu em 2009 e depois a minha filha nasceu em 2011. E, portanto, para mim, a Pista Mágica é um filho. E eu vivo isso com consciência, porque às vezes podes dizer, não, eu vivo isso em consciência. E, portanto, houve uma altura em que isto faz-te sofrer um bocadinho mais, acho eu. Eu tenho uma cabeça nesse aspecto muito de mulher e muito feminina no cuidado aos outros, de estar sempre atenta aos outros, de querer o melhor dos colaboradores. Isso é muito desgastante. E, portanto, o passo que nós demos a uma determinada altura, quando a organização cresceu muito, eu criei um novo perfil de função, que é a gestora de operações. E nós temos uma pessoa a fazer, e foi a melhor decisão que nós tomamos, para eu não estar tão no dia-a-dia das operações e poder ter pensamento estratégico e poder fazer as relações institucionais e as relações internacionais. Ainda estamos a aprimorar isso, começou há 9 meses, ainda estamos a aprimorar isso. Como é que eu lido com isso? Neste momento eu relativizo muito mais. Eu até levava a peito. Eu acho que muitas vezes os colaboradores não têm noção do quanto nós sofremos, às vezes ter que lhes dizer que não. No meu caso eu sofro muito, às vezes ter que dizer que não. E no início isso era... sofria muito com isso. Hoje em dia já amadureci e eu acho que eles precisam isso de mim. Eles precisam que eu lhes diga um não. Explico sempre o porquê. Eu acho que é preciso explicar porquê. O não ou sim, mas... ok, não é exatamente assim, porque é que não fazemos daquela maneira? E negociamos. Eles negociam comigo e sabem que podem negociar comigo. Têm é que me dar uma boa justificação para o porquê das coisas e, portanto, continua a haver uma organização é pequena o suficiente para ver este diálogo muito próximo comigo. Eu gerir isso, já faço uma gestão muito melhor, acho que já amadureci um bocadinho mais e já relativizo. Sei lá, quando tu sabes que uma pessoa tem problemas pessoais, a empatia que temos de gerir e o trabalho das pessoas, eu antigamente acho que sofria muito mais com isso. Agora também, como não estou eu tão diretamente nas operações e já há um filtro, fácil distanciar, acho que isso ajudou imenso a isso não eu cumpro melhor a minha missão agora do que antes. Difícil de facto de gerir isso. Há um número que até creio que ele é antropólogo, que é o Robert Dunbar, que fala nos 150 como o número de relações que nós conseguimos ter estáveis com pessoas. Mas se pensarmos do ponto de vista da liderança, acho que é a partir dos 6 que já fica difícil tu conseguires ter uma ligação forte com toda a gente, não é? Conhecer o que as pessoas
vivem, portanto, conhecê-las do ponto de vista pessoal. Portanto, o Simon Sinek, no Líderes que Comem por Último, que é um livro que eu adoro, já agora recomendo, fala muito sobre esta questão de nós conseguimos ser empáticos, nós conseguimos falar com os outros e, no fundo, criar aqui um círculo de segurança para todos se sentirem confortáveis. Pegando aqui nesta questão da empatia, portanto, o teu pai foi influenciador, em teoria, desta vertente, de tu tentares ao máximo ajudar os outros. Daí que eu acho que nós somos bastante parecidos, porque a nossa equipa é mais pequena, portanto nós somos 7, comigo incluído, mas eu tento ao máximo falar com toda a gente, perceber quem é que eles são, o que é que eles procuram, para conseguir corresponder às suas expectativas. E muitas vezes, agora menos também, acho que também estou nesse processo de maturação, muitas vezes tinha dificuldades em dizer que não a algumas coisas, porque achava que era o melhor para cada um deles, para lhes dar o que eles procuravam. E, portanto, isto aqui é um processo difícil para todos. Já agora, quem tiver ouvido que se identifique, também faça-nos chegar os comentários. Por fim, vou-te fazer só 2 perguntas, visto que a nossa hora está-se a aproximar. A primeira é: o que é que tu vês como sendo o futuro da pista mágica, numa ótica de criação de impacto? Ou seja, qual é que tu achas que seria o legado que tu queres deixar enquanto pista mágica? Primeira pergunta. O meu grande sonho é que, a uma determinada altura, a pista mágica não precise de mim, que ela consiga andar sozinha, sem a sua fundadora e a sua mentora. E no início que isso criava muita angústia, e depois houve uma colega que era da direção que disse: Sónia, isso não se faz em 6 meses nem em 3 anos. E portanto eu percebi que o período de maturação disso na pista mágica, eu vejo, lá está, como um filho, tu não podes chegar passado 6 anos, e isso eu critico alguns empreendedores sociais, que criam uma organização e passados 3 anos passam a pasta. Se tu queres que a tua organização atinja o nível de maturidade, é como um filho, não podes chegar, não lhe ensinar nada, não criar as bases e depois aos 18 anos diz: olha, já és maior de idade, agora pões as malinhas à porta e agora vais viver a tua vida. Ou dizer: tens 6 anos, agora, não é? Desenrasca-te. E na pista mágica aquilo que eu vejo, que eu gostaria, era que nós tivéssemos um impacto a nível internacional, que nós fôssemos, o próximo passo, que as nossas metodologias comecem a ser apoiadas e apropriadas por outras organizações, que isso já está a acontecer a nível nacional. No caso da metodologia voluntariado apoiada é muito recente, ainda não, mas a metodologia, o CADEI, que é tal de Training the Trainers, só pode crescer fora de Portugal. Temos uma dimensão muito pequenina para que os gestores do voluntariado se apropriem disso. E gostava que daqui a uns anos a pista mágica fosse a entidade da referência de capacitação, de preparação a nível mundial. Essa seria, digamos que, a minha meta. Perfeito. E, enquanto Sónia, qual é o teu propósito e o que é que tu queres deixar como legado? Cruzam-se ou... Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o meu desafio pessoal vai ser a pista mágica deixar de ser tanto parte de mim, não é? É quase como... Não é? É isto, é este filho, é torná-lo autónomo, como vou tornar autónomos os meus filhos, e trabalho isso. E eu acho que aí nós temos que dar as ferramentas. Eu acho que nós vivemos falavas há bocadinho, não é, dos jovens e tudo mais. Eu sou uma mãe que trabalha para a autonomia, mas eu vejo que eu não me identifico muito com as formas de fazer parentalidade. Eu ainda por cima estou a fazer parentalidade sozinha, desde o início. Portanto, aquilo que eu chamo, sou uma mãe ursa. Peço perdão, da mesma maneira que as ursas, não é? São elas que... E eu não tenho hipótese a não ser dar os meus filhos vão para a escola sozinhos a partir do 5º ano, entre outras coisas. Não sou uma mãe perfeita, mas dentro daquilo que são as minhas competências pessoais, eu preciso ter colaboradores, não é? E filhos que são autónomos e que aprendem a fazer as coisas e que sabem fazer as coisas. E eu sou o apoio quando estão a ter dificuldades. Eu não consigo ter colaboradores que dizem eu preciso de alguém que esteja sempre a apoiar. Eu preciso de colaboradores que, a partir de uma determinada altura, vão assumir a liderança do processo em questão. Eles são os líderes da sua esfera. É assim que eu trabalho.
Eu tenho que ter, todos os meus colaboradores vão ser líderes na sua área. E essa é a minha grande dificuldade, muitas vezes, a gerir pessoas, é quando as pessoas não assumem a liderança do seu processo. Quando elas só estão à espera de ordens e de orientações. E, portanto, as orientações são dadas no processo de integração. A partir de uma determinada altura, tu vais ter que assumir isso. E esse vai ser, não é, o teu reinado, e tu vais ter que orientar as outras pessoas dentro da tua área, da tua esfera. E, portanto, em termos pessoais, olha, sabes, eu não vejo a fazer alguma coisa, mas a sentir. Se no outro dia falava com alguém, o que é que tu vês a fazer daqui a 10 anos? E eu tenho muitas dificuldades nesse aspecto, porque aquilo que eu consigo ver é o que é que eu quero sentir daqui a 10 ou 20 anos. Eu quero sentir, e é isso que eu estou a trabalhar, uma paz interior. Para mim, o maior nível de sucesso é que as pessoas... Aquilo em que eu estou a trabalhar, as pessoas não associem a mim, mas em que eu saiba que eu tenho ali parte de mim. Para mim, o modelo de sucesso, eu costumo dizer, é o sucesso do Carlos T. Ninguém sabe a cara dele, ou poucos sabem, eu sei porque fui ver, mas o que ele fez teve um impacto na vida de todos nós. Domingos e Sara Moraes, sei as canções todas de cor e outras coisas. Eu pessoalmente vejo-me o meu sucesso a eu perceber, não é? Em Portugal, aquilo que estavas a dizer há bocadinho, há processos de gestão de voluntariado nas organizações, há vários bancos locais de voluntariado que estão e que foram reestruturados porque nós estivemos lá. Saber que isso está a acontecer e que a Pista Mágica tem aí não é, o seu dedinho, e para mim, mais sucesso é ouvir pessoas utilizar as expressões que fui eu que as criei, mas que as pessoas não sabem que fui eu que as criei e que está nos livros que eu publiquei. Para mim, esse é um modelo de sucesso. E o que eu gostava de sentir daqui a uns anos, quando estivesse na reforma, olha, era comprar um pedaço de terra e pôr uma casa de madeira e pôr os pés na terra e sentir que os projetos onde eu estive inserido, em que os meus 3 filhos que estão autónomos e que não precisam de mim, mas que eu estou lá para quando eles precisarem de alguns conselhos e de algumas orientações e em momentos difíceis. Isso para mim vai ser a minha visão de sucesso, não é? E de estar em paz porque assim, nós vamos viver tempos mais difíceis, o que eu acho. O que é que eu prevejo? Vamos continuar a viver tempos muito difíceis, se calhar mais difíceis ainda que nós estamos a viver. Sim, como é que nós podemos viver perante a adversidade com uma tranquilidade interior? E para mim isso é que é felicidade. Fazendo parte da mudança. Eu, fazendo parte destas redes internacionais, eu consegui ajudar a Ucrânia de uma forma indireta. Mobilizando pessoas, mobilizando formações, dando consultoria, escutando, ouvindo, ajudando as câmaras municipais que estavam no terreno. Eu gosto de ser esse elemento dos bastidores que de alguma forma empodera as pessoas que estão na frente, não é? No terreno, na frente de batalha, a fazerem com que o sofrimento humano seja, não é? A diminuir o sofrimento humano. Essa é a missão indireta da Pista Mágica, é que o voluntariado seja uma ferramenta em que está a fazer tão bem ao mundo como está a fazer bem à pessoa que está a exercer. Os estudos científicos dizem que as pessoas que fazem voluntariado são mais felizes, só diminuindo aqui a 3 pontos, são mais felizes, têm uma esperança de vida maior e têm melhor qualidade de vida. Se isto é um poder transformador do voluntariado na pessoa que faz o voluntariado, e que devemos ter isso em consideração, ao mesmo tempo que transforma o mundo, e que isto seja feito o voluntariado tem que ser prazer, estando a fazer uma coisa muito difícil e há muitas vezes lidando com o sofrimento, mas prazer no sentido, eu estou a criar um impacto na vida de alguém, ou naquele animal, ou na natureza, mas eu sei como é que eu estou a contribuir para um mundo melhor. Por isso é que existe a Pista Mágica. Nós criamos mecanismos para que quem está a fazer voluntariado, quando está a fazer voluntariado, sabe que está a gerar um impacto na comunidade e que ao mesmo tempo está a ser mais feliz enquanto está a realizar essa atividade. Estou sem palavras. Adorei a nossa conversa. Temos muitas coisas em comum, portanto será a primeira de muitas conversas, espero. E saio sempre daqui revigorado, sobretudo quando ouço falar desta forma de tudo. Portanto, nota-se claramente que tu tens um objetivo de vida, tens um propósito e isso é mesmo muito bom mesmo. Portanto, muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Para terminar, aqui
apenas um presente para ti, espero que gostes. É vinho? Acho Vinho, que, claro. já de saber. Olha, tens aí um vinho do nosso patrocinador, portanto ele é o Mãos e Irmãos. Agora bebo mais branco do que tinto. Eu tentei Fantástico. arriscar, devia ter-te perguntado no início. Não, eu tomo uma medicação agora que me faz fazer com que saiba a metal o vinho tinto. Okay. Então tenho mais prazer a beber o vinho branco, portanto obrigada. Então acertaste, foi mesmo na expectativa. E tens aqui uma canequinha. Obrigada. Sim, já podes degustar a água, o que tu quiseres aqui na nossa Fantástico, caneca. muito obrigada. Sónia, muito obrigado, beijinho. Ai. E obrigado por teres vindo. Obrigada. Para terminar, mais uma vez, portanto, eu digo quase sempre o mesmo, mas se vocês estiverem atentos às minhas expressões faciais, vão ver que há coisas que me deixam claramente fora de mim. Inclusive, nós fizemos aqui uma pausa neste podcast por causa disso. Portanto, eu adorei conversar com a Sónia, espero que também tenham gostado aqui da conversa. E o que falamos hoje, sem usar muito a palavra liderança, é aquilo que nós, enquanto seres humanos, devemos fazer para sermos líderes e, já agora, para as organizações que fazem parte do cenário, do tecido empresarial nacional, poderem ver aqui na Sónia e na Pista Mágica uma referência para melhorarem diariamente. Espero que tenham gostado uma vez mais. Já agora aproveito para dizer que sigam o nosso canal e subscrevam-no para poderem receber todas as novidades. E vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.